Sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica sequencial da Escritura. Nós estamos já no último capítulo do segundo livro dos Reis. Estamos vindo de uma sequência longa, de livro após livro, e depois do último capítulo, como é que será? Vamos ver, né? Vamos ver se Deus confirma, permite, inspira na próxima semana. Porque eu acredito que a gente nem consegue terminar de ler o último capítulo hoje. Mas vamos lá, né? Capítulo 25, primeiro verso, vamos começar hoje no primeiro verso. E já é a parte final de Jerusalém e de Israel e da nação inteira, como nós estávamos acostumados a ver. Aqui é o final de Israel nação, Judá nação. Aqui já estamos indo para o cativeiro da Babilônia. Então, desde que Israel saiu do Egito, desde o início da história que temos lido no Pentateuco, passamos pelo período dos juízes, entramos para o período dos reis e agora já chegando no cativeiro. Formam uma linha cronológica. E aqui chegando para o ano do cativeiro. Vamos ler o capítulo e fazer alguns comentários a respeito do trecho lido. Sucedeu que no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, está falando aqui de Zedequias, é o mencionado no capítulo anterior. Por isso que diz que no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela, e levantaram contra ela trincheiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 11º ano de Zedequias, aos 9 do mês 4º, quando a cidade se via apertada pela fome, nem havia pão para o povo da terra. Do mês 10º do ano 8º, não, do ano 9º, até o mês 4 do 12º, 1 ano e meio, né? 1 ano e 6 meses depois, a cidade sitiada. Quando ela fala trincheiras, é porque eles realmente faziam barricadas, trincheiras mesmo, para poder chegar perto, não ser atingido por flechas, por armas que viessem de dentro para fora. E essa era a maneira que eles sitiavam uma cidade. Lá dentro não se plantavam, o recurso de água e de alimentação era escasso. Então, quando acabasse o que tinha lá dentro, eles não podiam sair para plantar do lado de dentro. O lado de dentro da cidade não tinha espaço para plantio. Então, toda a comida que estava armazenada um dia iria acabar. E aí o povo seria vencido pela fome. E essa era uma estratégia de guerra muito usada naquele tempo. Verso 4. Então a cidade foi invadida, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade e em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Acharam um jeito de fugir, né? E o rei, que é o rei Ezequias, fugiram pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, e foi-lhe pronunciada a sentença do rei. E aos filhos de Zedequias mataram diante de seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. Que triste fim para um rei da descendência de Davi, né? Sim, ele era um rei mau, era da descendência de Davi, porque Deus tinha prometido que naquele trono sempre haveria uma semente de Davi assentada, mas ele individualmente
fizera mal aos olhos do Senhor, agiu mal. E aí o rei inimigo o prendeu, o sentenciou, matou seus filhos na sua frente para que ele visse e logo em seguida lhe furaram os olhos e ele ficou cego. Aqui nós podemos mencionar duas profecias que, quando estivermos lendo os livros proféticos, nós vamos vê-las com relação a Zedequias. O nome dele era Matanias. Está descrito aqui no capítulo anterior, no verso 17, 24, verso 17. E eles o deram o nome de Zedequias. Ele era um rei vassalo, um rei subjugado, tributário, ele pagava tributos. Mas ele achou que podia vencer o rei Nabucodonosor da Babilônia. E aí ele se rebelou, não quis mais pagar imposto e etc. E ele realmente foi o último rei. O rei da Babilônia veio, ou mandou o seu exército prendeu, ele tentou fugir, o exército prendeu, levou ele para o rei da Babilônia numa cidade lá, numa certa localidade. E aí lá, mataram seus filhos, furaram seus olhos, e aí acontece duas coisas. As duas profecias. Uma está em Jeremias 32 e Jeremias 34, e a outra profecia está em Ezequiel capítulo 12. São duas profecias a respeito de Zedequias, a respeito desse rei. Qual era as duas profecias? Uma dizia que ele veria Nabucodonosor frente a frente, com os seus próprios olhos. E a profecia isso foi profetizado por Jeremias. E aí Ezequiel também proferiu a mesma coisa, que ele encontraria com o rei da Babilônia, e ele iria para a Babilônia, mas ele não veria a Babilônia. Então aí a gente fica pensando, se ele iria para a Babilônia, mas não veria a Babilônia, como é que ele seria morto quando chegasse na entrada da cidade? Mas é que a profecia... E a outra profecia de Jeremias, que dizia que ele veria o rei com os seus próprios olhos, olho no olho, diz lá em Jeremias 32, verso 4. Veria Nabucodonosor olho no olho. E aí ele iria para... Aí Ezequiel já disse que ele iria ser levado para a Babilônia, mas ele não veria a cidade. Então a profecia ficou assim, nebulosa, mas aconteceu. Foi porque o rei viu ele, julgou ele frente a frente, olhando nos olhos dele, mas aí furou os olhos dele e ele foi levado para a Babilônia. Lá ele ficou preso muito tempo. Não sabemos o tempo, na verdade, mas lá ele morreu. E aí cumpriu a profecia de Deus. Por mais que fosse cruel, aquele homem plantou, a nação plantou, a rebeldia persistiu e Deus não foi misericordioso com ele como foi com os outros que se arrependeram. Pois Deus sempre é misericordioso com quem se arrepende. Verso de número 8. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém. Então tinha gente em Jerusalém? Tinha, ainda tinha gente em Jerusalém. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém e todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou os muros ao redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Por que quebraram? Porque era muito pesado, então tinha que quebrar em partes, mas levaram tudo. Levaram tudo.
todo o bronze, todo o ouro, toda a prata. Por isso que a Bíblia diz que quebraram. Verso 14. Também tomaram as caldeiras, as pás, os apagadores e as colheres e todos os vasos de cobre com que se misturava, ou melhor, que se ministrava, melhor dizendo. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias, o que era de ouro puro em ouro, o que era de prata em prata. E tão somente pelo valor do metal, né? Que era de ouro, ouro, que era de prata, prata. Não era para aproveitar o utensílio, bacia, vasilhas e etc. Era para o metal. As duas colunas, um mar, as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, o cobre de todos esses vasos não tinha peso. Quer dizer, não tinha, era incalculável, não dava para pesar. Levou tudo. A Bíblia às vezes usa umas expressões difíceis, né? Mas você compreende. Quando ela diz assim, todos esses vasos não tinham peso, quer dizer, não dava para pesar quanto pesavam. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha o capitel 3 côvados. E a rede e as romãs em redor do capitel, tudo era de cobre, e semelhante a esta era a outra coluna como a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas do umbral da porta. Esse Sofonias aqui não é o do livro, viu? É um sacerdote. E na cidade tomou a um oficial que tinha cargo dos homens de guerra, e a 5 homens dos que estavam na presença do rei e se achavam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se achava na cidade, e tomando-os Nebuzaradã, o capitão da guarda, os levou ao rei da Babilônia, a Ribla. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate, e Judá foi levado preso para fora da sua terra. Acabou. Aqui realmente foi um genocídio, dizimou o povo, acabou com tudo que tinha. E aqui a gente percebe que eles dão muita ênfase para a casa do Senhor. Está escrito aí no verso 13, que os caldeus, as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor. E aqui atrás também fala novamente da casa do Senhor. Mas o palácio só diz uma vez. Levou o ouro do palácio, as coisas do palácio, mas da casa do Senhor fala mais vezes. E aí ele levou todas essas pessoas. Jeremias vai dizer que ele levou 832 pessoas nessa última. Você vê que já tinha ficado só os pobres da terra. Então o número de 832 pessoas que Jeremias fala lá em 52, 29, capítulo 52, verso 29, ele fala esse número. Era muito pouca gente, e ele ainda matou 60, né, ou pouco mais de 60, como ele disse aqui, lá para dar de exemplo para os demais e demonstrar a sua crueldade, etc. Mas por que ele falou mais da casa do Senhor? O que será que isso significa? Significa que o palácio do rei tinha sido destruído, mas a casa do Senhor tinha mais importância do que o próprio palácio do rei. Tinham coisas mais significativas. E Deus tinha dito para Jeremias que não é porque a casa que ele pôs o seu nome estava lá, que ele preservaria Jerusalém. Não, Deus havia tirado o seu nome de sua casa. E aí a destruição veio. Sabe o que acontece? Às vezes nós podemos pensar que por sermos da palavra, de Deus, porque somos batizados e até porque temos a mensagem, que se formos rebeldes, Deus vai preservar a nossa vida e vai cuidar de nós. Não, não é bem assim não. Não é porque Jerusalém estava lá, porque o templo de Salomão, o grande templo de Salomão, que aqui nessa destruição estava com 380 anos.
tinha 380 anos de idade. Foi destruído. Deus permitiu o templo do Senhor, construído por Salomão, ser destruído. Aqui no verso 10 diz assim: e derrubou os muros ao redor de Jerusalém. Derrubou até os muros. Esse muro foi construído por Neemias depois. O reconstruído por Neemias 140 anos depois. Neemias voltou da Babilônia e reergueu o muro. Então, gente, nesse capítulo aqui a gente vai vendo que o juízo de Deus veio e veio de maneira severa mesmo. Por quê? O pecado persistente, o pecado insistente. E o pecado de Zedequias, que foi o último, foi só a gota d'água, como a gente fala. Deus foi misericordioso, advertiu o seu povo. Chegou num ponto que ele levou todo o povo de Israel, Judá ainda ficou, mas a persistência de vir um rei após o outro, cada um mais mal do que o outro, cada um fazendo pior do que o outro, gerou o que gerou. Então, isso é lição para nós. E a mensagem mais evidente para mim aqui é justamente pensar que não é porque o templo estava lá que Deus guardaria a cidade. Não é porque se coloca uma Bíblia dentro da sua casa que sua casa está protegida. Ou no porta-luvas do carro, ou na cabeceira da cama ou no balcão da loja. Não é só por causa disso, não. Isso é bom, isso é muito bom, é um testemunho, sim, da palavra de Deus. É melhor a Bíblia do que outras coisas, né? Mas se Deus não estiver lá no profundo, no coração, na intenção, de coração, como vimos ontem no culto de oração, né? Se não for assim, o juízo está reservado do mesmo jeito. Só a leitura da palavra já abençoa o nosso coração. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude e que Deus possa mover o nosso coração para se arrepender. Cada coisa que a gente identificar na nossa vida, que nós possamos nos arrepender, que Deus nos dê essa graça. Tenham todos um bom dia, bom feriado, Deus abençoe a cada um e, se o Senhor nos permitir, amanhã continuaremos e possivelmente terminaremos o segundo livro dos Reis. Tenham todos um bom dia com Jesus. Aliás, vou voltar aqui só para convidar vocês de novo, lembrar que daqui a pouco nós estamos no nosso dia de lazer e louvor. Lazer e louvor. Aproveitando o feriado, toda a igreja reunida num lugar super agradável, vai ser muito bom. E a nossa reunião de feriado se chama Lazer e Louvor. Não tem culto, é só lazer mesmo e louvor mesmo, muito louvor e muita comida também. Daqui a pouco, a partir das 8 horas, a gente já vai estar, a maioria já vai estar lá, tá bom? Deus abençoe a todos, só para você não esquecer, viu? Quem é de longe vai ficar só com vontade, né? Que pena. Deus abençoe a todos, com Deus.